Como o Inter pretende sobreviver à crise mundial se o futebol não for retomado até o mês de setembro? As respostas agora no Vozes do Gigante. Nessa sexta-feira, o Vozes do Gigante recebeu em sua live o vice de administração do Inter, Vitor Grunberg. O Vitor foi um cara extremamente sincero nas respostas que deu para nós, um cara que botou a cara a tapa nesse momento, um momento onde muita gente se esconde por vezes. O Vitor falou conosco e deu todas as respostas possíveis, pareceu ser o mais sincero possível nesse momento de crise absoluta no futebol mundial e no qual grandes clubes no Brasil e no mundo buscam a sua sobrevivência. Por exemplo, o Vitor disse que o Inter, mesmo após as 44 demissões ocorridas durante a semana no setor, enfim, diversos setores do clube, de administração, a funcionários dos mais variados cargos, o Inter ainda tem 600 funcionários. É um exército, na verdade, né, que tem que ser sustentado. Tem que sustentar essa máquina toda e tem que dar meios para isso. Pois então, o Vitor disse que o Inter, se precisar, se a crise se alastrar por junho, julho, agosto ou até setembro, no caso mais dramático, que novas demissões ocorrerão. Não tem outra maneira, porque o clube precisa cortar na carne para poder sobreviver. Ele não citou nomes de outros clubes, mas a gente imagina que daqui a pouco um Botafogo, um Vasco da Gama, olha, se a crise for até setembro, é possível que entre em uma crise profunda da qual dificilmente sairão mais. O Inter, para tentar evitar buscar dinheiro em bancos, vai fazer novas demissões, novos cortes, se necessário for. Aí você pergunta, daqui a pouco, mas daqui a pouco não dá para cortar o jogador X, o jogador Y, que não jogam absolutamente nada. Não, não dá. Por quê? Porque não é um contrato de seletista, não é um contrato de freelancer, é um contrato longo. E se o Inter, por exemplo, hoje corta o jogador Y, que tem contrato por 4, 3 anos, vai ter que pagar esses 3, 4 anos também de uma vez todas, ou seguir pagando 3, 4 anos, ou seja, não adianta nada cortar um jogador nesse momento. Então, a crise vai continuar, a crise é muito grande. A gente questionou ao Vitor se daqui a pouco o Inter havia regredido naquele processo depois daquele desastre de 2016, aquela, digamos, má gestão, para ser educado, né? Que botou o clube numa crise profunda financeira e técnica, enfim, se o Inter regrediu muito daquele ponto onde estava se recuperando até agora, essa parada que é obrigatória, uma pandemia mundial, essa crise gravíssima do coronavírus. O Vitor ainda não sabe a extensão dessa queda, digamos assim, financeira que haverá, mas é claro que vai haver um prejuízo muito grande. O Inter não descarta também, daqui a pouco, fechar alguma área do clube momentaneamente devido à necessidade de economia. Também não descarta mais cortes nas categorias de base, por exemplo. Enfim, tudo para se evitar que atinja o futebol profissional, que é, como todo mundo sabe, a razão de existir do clube. Então, daqui a pouco pode haver cortes na base também, para que o futebol profissional seja minimamente preservado. Não há ainda uma definição quanto a Gauchão, quanto a Brasileirão, quanto a Libertadores. A Libertadores corre sério risco e o Inter, se não conseguir jogar nenhuma dessas competições, talvez o Gauchão, que seja mais viável, vai ter um grande prejuízo também, porque até agora a televisão bancou apenas 25% da cota anual. Ou seja, é um prejuízo tremendo, porque o clube precisa seguir pagando salários, precisa pagar fornecedores, enfim, todo tipo de contratados que foram em 2020 pelo Internacional. Como você em sua casa, tem que pagar as contas também, os boletos chegam e se não há dinheiro, tem que dar um jeito de resolver essa situação. Então o Vitor Grunberg foi um cara extremamente aberto conosco na live, uma live que durou mais de uma hora, respondeu a todas as perguntas, respondeu também aos sócios. O Vitor lembrou também que, claro que não tem como o quadro social não sofrer uma baixa aí, uma alta no caso nos inadimplentes, né? O quadro de 120 mil sócios mais ou menos se mantém, porque o Vitor disse que apesar de tudo tem gente nova se associando, claro que tem gente saindo também, até por necessidade, daqui a pouco o cara não está recebendo salário, não tem como continuar pagando a mensalidade do clube. Mas o Vitor disse que o Inter fará tudo pela sobrevivência. O Inter não vai fechar as portas, uma garantia que ele deu, porque, enfim, a gente teme, né, atualmente, já que tantos clubes da Série A também passarão por enormes dificuldades nessa temporada de 2020, que o Inter daqui a pouco tenha problemas mais sérios. Mas o Vitor garantiu que o clube fará de tudo para que
se mantenha ativo, se mantenha firme na temporada 2020 e se mantenha com as suas obrigações em dia, porque o ano, todo mundo sabe, já está perdido, não só para o clube, mas para todos nós. 2020 é um ano que simplesmente não aconteceu.